Ele encantou o mundo com suas pedaladas. Mostrou que o futebol se joga com alegria, mas infelizmente a carreira de Robinho se encerra com absoluta tristeza. Hoje, dia 19 de janeiro de 2022, Robinho foi condenado em última instância pelo crime de violência sexual na Itália a 9 anos de prisão. Mas e agora? Ele vai ser extraditado? Ele vai ser preso? Fica tranquilo que eu vou te explicar melhor. Mas antes, se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? O crime cometido por Robinho aconteceu na Sil Café, uma conhecida boate de Milão, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013. À época, o Robinho era um dos principais jogadores do Milan. Além dele e de Falco, outros 4 brasileiros, segundo a denúncia da Procuradoria da cidade, participaram da violência sexual contra a mulher de origem albanesa. Amigos do jogador que o acompanhavam no exterior, outros 4 brasileiros deixaram a Itália durante a investigação e não foram acusados, sendo apenas citados nos autos do processo. A vítima, que é residente da Itália há alguns anos, naquela noite foi com uma amiga à boate e a violência ocorreu dentro do camarim do local, onde ela comemorava o seu aniversário de 23 anos. No final desta semana, ela está completando agora 32, ou seja, o julgamento já dura aí 9 anos. Desde que a vítima desse crime denunciou o jogador, a Itália viu dezenas de episódios semelhantes ganharem destaque, algum deles envolvendo inclusive filhos de políticos. Os acusados, segundo um balanço do judiciário realizado pelo que equivale ao IBGE italiano, são majoritariamente jovens, entre 20 e 25 anos. Robinho tinha na época, quando foi acusado do crime, 29 anos. A primeira condenação do ex-jogador do Santos e de Ricardo Falco data de novembro de 2017. À época, o Robinho jogava pelo Atlético Mineiro. Ele deixou a Itália em 2014, quando já tinha sido convocado para depor no inquérito que apurava esse crime. O jogador negou a acusação, mas confirmou que manteve relação sexual com a mulher, ressaltando que foi consensual e sem outros envolvidos. No caso de Falco, a história de Robinho cai por terra, já que uma perícia encontrou a presença do sêmen dele na roupa da jovem. No julgamento realizado na segunda instância, em dezembro de 2020, a Corte de Apelação de Milão manteve a condenação inicial de 9 anos de prisão. As 3 juízas responsáveis pela sessão destacaram o particular desprezo de Robinho com a vítima, que foi brutalmente humilhada, e o que consideraram uma tentativa de enganar a justiça italiana com uma versão dos fatos falsas e previamente combinada com os outros envolvidos. Depois do Atlético Mineiro, Robinho passou ainda por outros clubes turcos, o Sivasspor e o Istambul Basaksehir. Em outubro de 2020 ele chegou a ser anunciado pelo Santos, mas ele nem entrou em campo pelo clube, já que ele teve o seu contrato suspenso e posteriormente encerrado quando esse caso veio à tona. A Corte de Cassação da Itália, última instância do judiciário do país, confirmou hoje, nessa quarta-feira, a condenação do jogador Robinho e do seu amigo Ricardo Falco a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo. A sentença vai sair daqui 30 dias. O julgamento ocorreu na Corte de Cassação de Roma, que no ordenamento da justiça italiana equivale ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. O Robinho e seus advogados apresentaram nessa manhã o último recurso, que foi negado pela Corte italiana e agora ele não pode mais recorrer. Mesmo com a condenação em última instância, Robinho e Falco não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 88 proíbe a extradição de brasileiros. Além disso, o Tratado de Cooperação Judiciária em matéria penal entre Brasil e Itália, assinado em 89 e que ainda está em vigor, ele não prevê que uma condenação imposta pela justiça italiana seja aplicada aqui no Brasil, no caso para Robinho. Assim, tanto Robinho quanto Falco só correm mesmo o risco de serem presos se realizarem viagens ao exterior, não necessariamente à Itália, tá? Para qualquer outro país. Para isso, o Estado italiano precisa emitir um pedido internacional de prisão que poderia ser cumprido, por exemplo, em qualquer país da União Europeia. Os dois foram arrolados no artigo 609 bis do Código Penal italiano, que fala sobre a participação de 2 ou mais pessoas reunidas para o ato de violência sexual, forçando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade, sendo ela válida por uma inferioridade tanto física quanto psíquica. A vítima diz que foi embriagada e abusada sexualmente por 6 homens enquanto estava inconsciente. Os defensores do brasileiro dizem que a relação foi consensual, mas caiu muito mal para Robinho quando ele teve o carro grampeado e, enfim, eles estavam tentando combinar uma versão para apresentar para o judiciário.
O advogado da vítima fez um apelo para a justiça brasileira, abre aspas, mais de 15 juízes analisaram o caso em primeira, segunda e terceira instância e confirmaram o relato da minha cliente. Agora é preciso ver como será o cumprimento dessa pena. O Brasil é um grande país e espero que ele saiba lidar com essas situações, disse o advogado e ainda completou dizendo o seguinte: para nós, a sentença deve ser cumprida. Se fosse na Itália, ele iria para a prisão. Agora, a bola estará com o Brasil, que tratará isso com base na sua Constituição. Fecha aspas, foram essas as palavras do advogado da vítima. Mas e você? Tá decepcionado com o que aconteceu? Você também era um grande fã de Robinho? Enfim, se pegou surpreso com tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. Bom, e dessa vez eu não vou dizer que você sabe, e sim que a gente espera que esse tipo de história não seja mais contada aqui no canal.